Hoje vamos falar do que talvez seja o filme mais importante da história do cinema. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e vamos discutir sobre o clássico Cidadão Kane. O magnata da imprensa, Charles Foster Kane, acaba morrendo. Mas antes, ele diz uma palavra curiosa, Rosebud, que acaba por instigar um jornalista que vai atrás de descobrir o significado dela. Como dito na abertura, muita gente considera Cidadão Kane como o filme mais importante da história do cinema. Eu, particularmente, não o considero. Eu coloco nesse lugar O Gabinete do Dr. Caligari, um filme lá do movimento expressionista alemão. Mas eu reconheço, obviamente, os méritos de Cidadão Kane e o coloco como o melhor filme norte-americano e o mais importante dessa indústria. Ele conta com a direção do grande Orson Welles, que também roteiriza o filme junto com o Mank, que inclusive ganhou um filme contando um pouco da sua história. E o Orson também o protagoniza, ele vive o Cidadão Kane. E você já deve estar se perguntando, por que o Lucas chamou esse cara aí de o grande Orson Welles? Ele é um diretor tão incrível assim, eu não conheço tantos trabalhos dele. Então, o Orson Welles é uma figura extremamente conhecida dentro do meio da galera do cinema, mas eu sinto que para o público geral ninguém fala muito dele. Isso porque, é claro, são filmes antigos que muita gente já esqueceu ou deixou passar, nunca tendo assistido, e que acabou ficando mais restrito ali aos cinéfilos, aos estudiosos de cinema e coisa do gênero. Então eu acho interessante aqui abordar um pouquinho sobre a carreira do Orson Welles e dizer que ele é uma figura muito discrepante, digamos assim, se comparada com outras figuras de dentro da indústria. Começando pela forma inusitada que ele entrou nesse meio e principalmente pela juventude, a jovialidade que ele apresentava nessa época. O estúdio que produziu Cidadão Kane, que foi o primeiro filme de Orson Welles, depositou uma grana enorme em cima dele, além de uma responsabilidade. Esse filme estava contando a história de um cara real, que era muito poderoso, muito influente, um cara que dominava grande parcela da imprensa. E aí você imagina um cara jovem dirigindo seu primeiro filme em uma indústria que ele pouco conhecia, em sentido de ter contatos, fazer negociações, lidando contra uma figura que é parte do sistema. É um desafio enorme. E ele ter conseguido realizar o filme e, muito além disso, ter realizado uma das obras mais importantes do cinema nesse contexto, é de se aplaudir, é de se bater palma. Mas Luca, por que o estúdio confiou essa grana nele? Como que o estúdio chegou até o Orson Welles? Simplesmente por conta de um programa de rádio, que hoje em dia já ganhou adaptação, por exemplo, para o cinema com o filme do Steven Spielberg com o Tom Cruise, Guerra dos Mundos. Orson Welles, através de sua narrativa, de sua fala, da forma com que ele destilava determinadas informações, fez muita gente acreditar nos Estados Unidos que a Terra estava sendo invadida por aliens. Nesse programa de rádio, ele começou a descrever a invasão em um tom que evocava realmente um noticiário, algo real. Pessoas em todos os Estados Unidos entraram em desespero. Existem relatos que eu não sei até que ponto são verdadeiros, que teve gente se matando por conta disso. Então Hollywood pegou esse talento, esse cara que através de sua narrativa, da sua contação de história, conseguiu convencer os Estados Unidos inteiros de um absurdo, para fazer esse filme. E posteriormente, além de Cidadão Kane, ele também realizou outros filmes, como por exemplo Verdades e Mentiras, que é um documentário mais conhecido inclusive pelo nome em inglês F for Fake, acho que é isso. E também ele fez o A Marca da Maldade, um clássico noir. Mas vamos lá falar de Cidadão Kane, que eu já abordei bastante o realizador da obra, o Orson Welles, mas eu acho que foi muito bem aproveitado esse tempo. Eu acho que era importante vocês saberem um pouquinho sobre ele antes da gente discutir o filme.
E eu vou começar dizendo sobre a forma disruptiva com que o longa trata o tempo. Como eu disse lá na sinopse, esse é um filme que se ancora muito nos flashbacks. A gente não tem uma linha narrativa linear. Ou seja, conforme o jornalista vai investigando sobre a vida do Charles Foster Kane, a gente vai indo para diferentes tempos e espaços. A infância, a ascensão, um período de crise, a gente vai transicionando entre essas épocas, o que gera um dinamismo, uma velocidade, um ritmo pouco visto antes no cinema. Mas a montagem desse filme vai muito além do que apenas a percepção de tempo que temos ao assisti-lo. É um filme muito bem organizado, em que a montagem faz um trabalho brilhante de posicionamento dos acontecimentos para uma construção de um imaginário, para a construção da figura antológica, ou melhor, mitológica, que é o Kane. E aí, quando a gente vai falar da fotografia, eu destaco o trabalho excelente de Orson Welles e Greg Toland, que foi o cinematógrafo desse filme, que teve um desafio hercúleo, gigante, de trabalhar a profundidade de campo. É inegável que ali em 1941 a linguagem cinematográfica já tivesse um pouco mais desenvolvida. A gente já não tinha mais tanto aquela câmera parada, truncada, muito teatral. A gente já tinha algo que se aproximava de um realismo, digamos assim, além de uma maior variedade de planos, movimentações de câmera. Mas uma coisa pouco explorada até então era a profundidade de campo, o aspecto 3D da imagem. E aí eu trago um termo, uma expressão muito conhecida dentro do meio do cinema, que é a mise-en-scène, a organização da cena, do seu quadro, do seu frame. Orson Welles era um mestre nesse sentido. Ele conseguia contar a história através das imagens, sem nenhuma palavra, por mais que esse seja um filme falado. E aí eu trago como um exemplo para ilustrar isso a cena em que está sendo negociada a vida do cidadão Kane, que na época era só uma criança, e ele está no centro do quadro, enquanto a mãe e os advogados estão ali fazendo quase que uma disputa entre ele. Ele ali é a corda num cabo de guerra. E como a câmera vai transicionar daquela figura brincando na neve, inocente, até o âmbito mais burocrático da venda, digamos assim, dele. Jane, I think we shall have to tell him now. Yes. I'll sign those papers now, Mr. Thatcher. You people seem to forget that I'm the boy's father. It's going to be done exactly the way I've told Mr. Thatcher. There ain't nothing wrong with Colorado. I don't see why we can't raise our own son just because we come into some money. If I want, I can go to court. É um plano belíssimo que já entrou para os anais da história do cinema, estudado muito amplamente. Porque assim, a gente está num contexto em que a câmera era gigante, fazia barulho, pesada. Eram trilhos mais brutos. Hoje em dia a gente tem travelings incríveis. Naquela época era tudo mais complicado. Além de, claro, a dificuldade de trabalhar a iluminação. Existem relatos que nos sets de Cidadão Kane era um calor absurdo, porque era necessário muita e muita luz. Quando você vai fazer um plano estático, já é difícil elaborar a iluminação, onde a luz vai vir, como ela vai incidir, como vai ser a sombra. Agora imagina você fazer uma cena em que a câmera vai se deslocar muito. A iluminação deve funcionar de diferentes ângulos. E Cidadão Kane tem essa difícil missão. Então era muita lâmpada. E eram lâmpadas não como as que a gente tem hoje, de LED, que esquentam bem menos. Eram aquelas lâmpadas que esquentam muito. E agora, já caminhando para os finalmente, eu acho interessante a gente abordar um pouco sobre as interpretações. O elenco manda muito bem, tá todo mundo ótimo. É uma abordagem já mais realista. O cinema se desapegando daquela abordagem teatral, das expressões ultra exageradas. Afinal, a gente tem câmeras que fecham um pouco mais nos rostos, então a gente consegue ver melhor as expressões e aí elas tendem a ser mais minimalistas. Mas o destaque absoluto é também para o Orson Welles, que, como eu disse lá no começo, além de dirigir e roteirizar junto com o Mank, também protagoniza. I have to close this place in 60 years.
Ele consegue trazer a imponência, a postura, mas também as fragilidades decorrentes dos traumas do passado, toda essa bagagem que o personagem carrega. E eu até classificaria Cidadão Kane como um dos primeiros, se não o primeiro estudo de personagem. E com isso eu quero dizer esses filmes que adentram a psique do ser humano, como por exemplo o Coringa mais recentemente, mas também temos o Touro Indomável do Martin Scorsese, Taxi Driver também do Scorsese. São filmes que vão desenvolver esse lado psicológico, os traumas do personagem, o que construiu ele e tudo mais. Não é à toa que Cidadão Kane recebeu uma enxurrada de prêmios e é estudado até hoje como uma grande referência, se não a maior referência que a gente tem dentro do cinema norte-americano. Eu adoro absolutamente tudo dentro desse filme, eu acho que tudo funciona muito bem, existe uma sinergia excelente entre todos os departamentos e é um filme perfeito. E você, me conta aqui embaixo o que você acha de Cidadão Kane. Já assistiu? Ainda não? Ficou curioso? Me conta tudo. Vamos discutir sobre esse clássico, vale muito debate. Vamos lá trocar experiências. Além do mais, deixa o like e se inscreve no canal ativando o sininho para receber todas as notificações. Me ajuda muito e também te ajuda, facilita a sua vida. Compartilha também com os amigos em todas as redes sociais. Vamos distribuir a palavra do meu canal aí pelo mundo. Um beijo, valeu, falou e fui!